Olá, estamos aqui mais uma vez conversando com uma pessoa do ambiente de negócios, a Audrey Zago, que vai compartilhar conosco um pouco da sua vivência, da sua experiência nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Está aqui a Alessandra Fraga, a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou estilista, empreendedora, tenho uma empresa de consultoria de imagem profissional e pessoal. Também sou presidente da BPW Porto Alegre, uma associação que auxilia mulheres e os seus negócios. Mas nesse momento ímpar que estamos vivendo, nós pensamos, eu pensei, o que vamos fazer? Eu acho que foi uma pergunta que todos nós fizemos. Aí, conversando com a Ana, conversando com os empresários, pensamos, vamos criar um espaço para a gente poder se comunicar, co-criar e pensar em soluções. E a Ana foi a primeira pessoa que abraçou comigo o projeto, o Rogério. Estamos aqui com esse espaço maravilhoso, cada dia, cada entrevista, uma visão diferente, uma ideia diferente, sugestões novas, e a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, né? Onde as pessoas pensavam que a gente não ia sair desse momento, mas eu acredito que a gente vai sair melhor, com muitas alternativas e muitas saídas. Passo para a Ana Paula. Olá, eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com cursos de desenvolvimento de pessoas através de palestras, treinamentos. A Alessandra, quando falou que precisávamos pensar em algo, a gente partiu, né, Alessandra? Esse movimento partiu dessa pergunta: o que nós podemos fazer? Enquanto muitas pessoas no início começou a gerar a pandemia, e as pessoas começaram a se preocupar com o problema, nós viemos pensar assim, tá, o problema já está instaurado e nós teremos que passar por ele. Mas como iremos passar por ele? Essa foi uma pergunta que deu início a todo esse movimento. Então, a gente começou a trabalhar em possibilidades. Como que nós poderíamos trazer possibilidades, trazer ideias, e não só as nossas ideias, né, Alessandra? Nós queríamos abranger para todos os negócios e para todas as pessoas que quisessem colaborar com todo esse movimento. Assim surgiu este movimento solidário. Rogério. Eu sou o Rogério Bon, fundador da Tempus Consultoria, há mais de 25 anos trabalhando com consultoria em gestão, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante, autor de hoje 7 livros, e fui convidado pela Ana Paula e pela Alessandra para colaborar também nesse momento aí, conversando com os nossos convidados. Então, agora vamos falar com a Audrey Zago, que tem uma empresa, a AZ Assessoria em Câmbio, e que certamente, né, Audrey, também está sofrendo um impacto importante, assim como toda essa cadeia produtiva do turismo de negócios. Então, Audrey, fala um pouquinho para nós a respeito de ti e a respeito dos teus negócios. Vamos lá, eu sou a Audrey Zago, né, sou sócia fundadora da AZM Assessoria em Câmbio, né, que é uma empresa que a gente trabalha diretamente com câmbio, desde câmbio turismo, seja o Travel Money, né, que é o cartão pré-pago, seja remessas internacionais, né, o envio de dinheiro para o exterior, tanto para enviar para o filho que está estudando lá, ou os que não conseguiram retornar para o Brasil ainda, como compra de imóveis, pagamento de cursos, então tudo que é voltado ao câmbio, importação e exportação, a gente também trabalha. Né? Então, eu estou com a empresa há 6 anos e meio já, e realmente, né, isso foi um susto para todo mundo, essa pandemia, né, nem os mais pessimistas, por mais que o câmbio estivesse subindo, pois, tá ruim, o câmbio está subindo, a gente nunca imaginou que algo pior pudesse acontecer, né. Acredito, né, meu ponto de vista, eu sempre digo isso para todo mundo, que o momento da gente fazer alguma coisa e agir é agora, porque agora nós estamos saudáveis fisicamente, nós estamos saudáveis emocionalmente também. Então, o momento da gente tomar atitudes entre os nossos negócios é agora. Não tem como esperar para depois. Depois a gente pode ficar doente, depois algum familiar, alguém próximo pode ficar doente, pode bater uma deprê.
alguma coisa, então o momento de a gente agir é agora que a gente está saudável em todos os nossos pilares, ou pelo menos tentando, né? Atividade física em casa, lendo, se instruindo, momento também de aprimorar o conhecimento também, né? Em vários ramos, agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então, o que a gente está fazendo no escritório? A gente está... Bom, todo mundo foi trabalhar home office, né? Movimentos somente de transferências internacionais, envio de dinheiro para o exterior, a gente está tendo bastante ainda. Mas, assim, é o momento de negociar, né? Que nem o aluguel. Mandei um e-mail para a imobiliária pedindo para reduzir o aluguel em 40%. Os funcionários, estagiário, reduziu a quantidade de horas deles de trabalho para poder reduzir os valores. Agora tem o programa do governo também. Então, tipo, tentar sempre buscar alternativas, né? E ter várias frentes de planos para tu poder sair dessa, porque realmente é um momento muito tenso, né? Mas o que eu vejo nessa área do turismo, né? A gente trabalha com câmbio, seguro viagem e vistos. Eu vejo que as pessoas, elas estão fechadas agora, né? Que elas não devem viajar, mas eu acho que quando tudo isso passar, vai ser tão forte aquela gana de querer ter experiências, estar perto das pessoas, fazer alguma coisa, viajar, conhecer lugares, que eu acho que quando isso passar, né, mundialmente, eu acho que o boom no turismo vai ser muito forte. Acho que aquela gana de querer sair, de fazer coisas, ter experiência, acredito que vai ser muito forte. E o turismo, querendo ou não, ele alimenta boa parte da economia de vários países, né? Não sei se vocês também têm essa mesma percepção que eu ou não, nessa parte mais do turismo, das pessoas terem essa necessidade de quererem aproveitar um pouco mais a vida, já que agora a gente aprendeu que a gente tem que dar prioridade e ter uma qualidade de vida, né? Priorizar outras coisas nas nossas vidas, não aquela correria louca, a gente sempre tá e só vai pulando os dias, você nunca sabe o dia da semana né? Então é uma questão de prioridade de vida agora. Sim, vai haver uma demanda reprimida após. Que bom que não é somente nós que estamos com pensamento otimista, né? Porque às vezes eu até me pego pensando, né? Me pego pensando se a gente não está sendo otimista, justamente porque a gente vê em muitos negócios, não são todos, essa possibilidade de demanda reprimida. Uhum. Isso. É momento de se segurar agora, né? É momento de segurar, cortar custos, né? Para depois estar bem estruturado, né? É o momento de organizar a casa agora, estruturar a casa para quando tudo voltar à tona, tu ter força suficiente para se segurar, porque com certeza vai ser uma explosão muito positiva. Audrey, a gente tem ouvido diversas pessoas, tanto aqui no canal, como conversando com pessoas, com empresários. Alguns têm uma visão de que é um ano perdido, outros têm a visão de que é um momento de reestruturação e que a gente tem condições de aproveitar esse momento para, lá na frente, encontrar alternativas novas, né? Como é que tu percebe esse momento? Tu enxergas um ano perdido ou tu é alguém que enxerga que pode se aproveitar isso para construir novas soluções? Eu acho que é o momento de organizar a casa e tentar se segurar o máximo que puder com o fluxo de caixa que existia para segurar a empresa, né? Eu acho que não volta em um mês, ao menos a minha área não volta em um mês, não volta em 2, talvez volte em 3 ou 4, porque a minha área específica, ela depende não só do Brasil estar bem, mas uma questão de mundo estar bem, para que as pessoas retomem as suas viagens, né? Então, acredito que vai ser algo para 3, 4 meses para começar a retomar o turismo internacional, né? Então, a ideia é ficar esse tempo segurando a empresa, né? Nem que daqui a pouco tenha que dividir a sala comercial com alguém, ou o pessoal tem que fechar a sua sala, seus escritórios, trabalharem em casa e depois se reabrirem, né? Negociar o aluguel, daqui a pouco usar o valor da fiança, da caução que tinha, né? Tudo é questão de negociar, né? Até tem um livro muito bom que fala em negociar, que é acho que Faça Ser Fácil, que é da Simone Simon, que é maravilhoso, fala justamente sobre a arte de negociar e o poder de negociar. Então, agora é o momento de saber negociar e traçar estratégias. É o momento de aproximar e fortalecer a equipe também, né? Não desmotivar a equipe, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer é estar sempre motivando a minha equipe. Ó, gente, não tá fácil, mas vamos lá. Sabe, a gente tem que estar sempre motivando as pessoas para que todo mundo saia disso de uma maneira
é difícil, mas que a pessoa não fique tão pesada, sabe? Que já está muito tenso, é uma informação negativa o tempo inteiro. Então, tentar ficar um pouquinho mais leve de alguma forma, né? Eu acho que não volta agora o mercado, ao menos a minha área vai demorar para voltar. Acho que quando voltar, vai voltar muito forte. Acho que é o momento agora de ou buscar o investidor para a empresa e abrir mão de porcentagem da empresa, ou buscar ali, daqui a pouco, um crédito, né, com BNDES, daqui a pouco conversar com o funcionário e dar uma porcentagem da empresa para o funcionário, daqui a pouco... Eu acho que tem alternativas que as pessoas podem conversar e tentar solucionar para que essas empresas não fechem. E sim, elas fiquem sendo mais se estruturando, né, para depois voltarem bem forte. Nós conversamos em outro vídeo com o Roberto Salazar, e ele mora atualmente na Nova Zelândia, e ele estava trazendo uma percepção do governo da Nova Zelândia e das entidades empresariais lá, de que existe a possibilidade de cerca de 30% das empresas não sobreviverem a esse momento. Porque mais de 98% das empresas lá na Nova Zelândia são micro e pequenas. O percentual de empresas aqui no Brasil que são micro e pequenas não é muito diferente disso. Elas Exato. também chegam aí beirando os 98%, 99% são micro e pequenas empresas. Como é que você percebe essa sobrevivência de empresas pequenas nesse momento? Eu vejo que tem muita gente se reinventando, né? Pessoas estão trocando um pouco de área para conseguirem sobreviver. Realmente, o pequeno empresário, passando um mês, ele não vai conseguir segurar. Então, realmente, é o momento de cortar custos, segurar as empresas, fechar sala, trabalhar home office para depois voltar. E eu realmente eu vejo por amigos meus que não vão conseguir segurar, né? Quem conseguir se segurar ali 2 meses estourando a maioria, porque realmente é difícil, né? É muito complicado, porque nem todo mundo cuida do seu financeiro, né? Uma coisa que eu mexo que o pequeno empresário, ele mistura tudo, ele faz uma bagunça. Ele não separa muitas vezes o que é vida pessoal e do que é a tua vida PJ, né? Então, também é sempre muito importante separar, ter uma planilha financeira pessoal, uma planilha financeira da empresa. O pessoal mistura tudo isso. E aí, quando tu vem num momento de crise, num momento mais delicado, essa mistura, ela vai acabar refletindo de uma maneira negativa, né? Então, aquelas pessoas que conseguiram se organizar, que separam, né, as duas vidas, a PF e a PJ, elas conseguem se organizar e se manter por um pouco mais, né? E essa crise veio justamente para alertar as pessoas da importância de ter uma organização financeira, de ter uma reserva pessoal guardada, de ter um fluxo de caixa bacana, né? Tentar guardar o dinheiro também, uma ideia, menos que a gente sempre fez na empresa, cada contratação que a gente faz, a gente já começa a guardar um dinheiro, uma reserva, porque se tu precisar mandar a pessoa embora, tu tem financeiro para poder mandar ela embora, tu não fica refém, né? Então, é tudo uma questão de estratégia desde o início. Quando tu começa uma empresa redondinha, com um bom contador, um bom advogado, com uma equipe maravilhosa, tu consegue levar por mais tempo uma crise. Mas, claro, a grande maioria vai passar 1, 2 meses e não vai conseguir segurar, porque realmente é muito complicado. Eu acho que o reflexo que nós teremos aqui no Brasil vai ser muito grande, né? Se não começar a voltar logo, muita gente vai quebrar. E aí a minha percepção nesse caso é bem negativa, né? Questão do suicídio, depressão, o pessoal vai parar de pagar os financiamentos, os bancos terão grandes problemas financeiros em relação a isso, não terão mais fluxo. Também tem a questão da criminalidade que vai aumentar. Então, todo esse reflexo ele é bem negativo, né? Quanto mais tempo o mundo demorar para conseguir se reestruturar e a respirar livremente de novo, fica muito complicado, né? Eu acho que o reflexo vai ser um efeito dominó muito grande, assim, se não voltar logo. Mas, assim, ao menos a minha área, eu sei que em 3 meses ela não volta, né? Eu acho que outras áreas talvez vão voltar um pouquinho antes. Ao menos espero. Alessandra, Ana Paula? Sim. Pode. Posso falar a verdade? Na verdade, agora ouvindo a Audrey, ouvindo tudo isso, eu estava me lembrando da tua palestra, Audrey. Sim. Tu deu várias vezes, né, de saúde financeira para as mulheres da BPW, e exatamente essa questão de ter a reserva, né, de ter a saúde financeira. Eu me lembro até da tua palestra que tu perguntava, tu tem condições de se manter por 6
meses se acontecer alguma coisa. Então, esse foi uma das coisas que eu pensei quando iniciou. Eu parei para sentar. Quantos meses eu consigo me manter? Né? Eu fui fazer esse cálculo que eu não tinha feito. Mas realmente ainda não tinha feito. Eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia quantos meses. Mas realmente o quanto isso faz a diferença. E deixa a gente um pouco mais tranquilo em relação a isso. E eu estava vendo até uma palestra esse final de semana da do Schneider, falando sobre exatamente o quanto o mercado vai demorar para retornar, né, para voltar a consumir. E aí tá um outro palestrante comentou que na China teve um boom de consumo, né? As pessoas estão consumindo enlouquecidamente. Mas ele comentou uma coisa que eu achei interessante, mas no Brasil não vai ser igual, exatamente porque o brasileiro não tem essas reservas e lá quem está consumindo são os ricos chineses. Então, realmente, são realidades totalmente diferentes. Esse consumo vai ser mais lento aqui. Eu acredito que também não vai ter esse boom de consumo, vai ser um pouco mais lento. E isso vai sabe quem que eu acho que vai ajudar a voltar a economia? Todo mundo é contra, mas são só os funcionários públicos, né? Porque eles continuam recebendo, né? Eu sei que eu também sou servidora pública, continua recebendo o seu fixo e, querendo ou não, mantém a economia. Tu vai no mercado, tu vai, sei lá, botar gasolina no carro, tu vai comprar alguma coisa. Eu acho que vai acabar injetando dinheiro na economia, isso vai acabar ajudando também, né? Então, a gente tem um grande número de funcionários públicos no país que eles vão continuar consumindo e isso vai acabar auxiliando e ajudando como um todo. Exato. Sim, e muito obrigada, Alessandra. E assim, Audrey, quando você fala a pessoa tem que se organizar no seu financeiro, tanto pessoal quanto o PJ. A gente sabe, a gente trabalha com consultoria empresarial também, e a gente sabe que as pessoas não fazem isso e não são só microempreendedores individuais, pequenas empresas. Empresas de médio porte também fazem esse tipo de coisa, entendeu? Só que o que normalmente acontece, o empreendedor, ele não tem conhecimento de finanças. Ele começa a partir do momento que ele sabe fazer algo bem. Ou ele costura bem, ou ele cozinha bem, e começa a desenvolver a partir dali. E eles não têm um conhecimento de finanças. Eles começam a sobreviver daquela atividade que ele está executando, e acaba que o dinheiro que ele recebe hoje é para comprar suprimentos para sua empresa, para sua atividade, e também para casa. E isso é a maioria da população, a maioria dos empreendedores é dessa forma. E aí vem aquela questão de refletir, né? Como que a gente pode fazer diferente? O nosso coletivo, a BPW, tu já fez uma palestra lá para a BPW referente a finanças, mas como fazer isso chegar, né, onde a gente traz a reflexão para as pessoas que têm essa condição? Eu empreendo porque sei fazer, mas eu não tenho conhecimento, e buscar esse conhecimento, sabe? Eu acho que isso vai trazer uma reflexão, uma maturidade maior para que as pessoas... Porque agora elas vão precisar pensar, eu estou vendo o meu empreendimento prestes a quebrar por falta de consumo, mas eu preciso viver. E o que eu vou fazer agora? Pensar em possibilidades como você trouxe. Você já falou várias dicas aí, que vamos negociar o aluguel, vamos negociar horas com nossos colaboradores, estagiários e funcionários. E essas pessoas que derem a mão para esses empreendimentos e conseguirem construir uma boa relação de ganha-ganha, com certeza quando começar a desenvolver e a crescer de novo, essas pessoas vão estar. Mas e essas pessoas que às vezes fazem tudo sozinha e é ela mesma dentro do empreendimento, como fazer? E a gente pensa mais essa questão, assim, encontrar pessoas, né? Eu sempre falo, conversa com pessoas que desenvolvem as mesmas coisas, sai dessa questão de concorrência para ser parceiro, sabe? É uma possibilidade dessas pessoas que são a maioria, de se encontrarem com as outras
e uma ir auxiliando a outra com questão de trabalho, com questão, como você mesmo sugeriu, buscar investidores para dar continuidade no processo, porque a gente sabe que a maioria dos empreendedores são pessoas que trabalham para si, executam a atividade, não têm conhecimento voltado para finanças e não buscam, não conseguem encontrar formas de se organizar dessa forma. O que eu vejo? Nós todos somos de uma geração, e os nossos pais também, que nós não tivemos educação financeira. A gente não teve educação financeira nenhuma, né? E todos nós aqui também passamos pela década de 90, onde se recebia, corria para o mercado para fazer aquele rancho enorme de 2, 3 carrinhos enormes, aquele freezer horizontal para congelar a coisa. A gente teve uma grande mudança e realmente era muito difícil se organizar financeiramente, né? Para a gente começar a se reestruturar como país, como pessoa, primeira coisa que nos colégios deveriam ter ali uma cadeira, uma matéria de educação financeira. Já começamos por aí, né? Se os colégios começassem a olhar, ter essa visão do quanto é importante explicar que quando receber a mesada, tu tem que guardar para tu poder comprar o que tu quer e reservar um pouquinho. Se eles entendessem isso como criança, como adolescente, eles serão outro tipo de adultos, né? A nossa geração hoje, os que têm filho, passarem a educar financeiramente os seus filhos, explicar o que é uma mesada, para que ela serve, como é que se guarda e para que é, né? Agora, já os adultos de hoje, que infelizmente não tiveram essa consciência ou essa oportunidade, digamos assim, cabe a nós, que somos pessoas um pouco mais evoluídas nessa área de finanças de organização, a gente começar a comentar com os nossos amigos, a gente fazer curso, fazer workshop, fazer as palestras que o BPW já fez muitas vezes, e tentar abrir isso, sabe? Fazer palestras gratuitas para pequenos empreendedores, buscar um nicho, tentar que eles, sabe, o boca a boca, ó, tal dia, uma vez por mês, tem uma palestra lá gratuita de organização financeira. Eu acho que se cada um fizer o seu papel e ajudar as pessoas, o pequeno empreendedor, ele começar a se organizar, o negócio vai evoluir. Porque, assim, nós tivemos agora uma crise. A gente teve uma grande crise lá em 2008, agora está numa crise muito grande de novo. Tá, e daqui a pouco vai vir outra, porque eu sempre digo que a vida, o mundo, ele é um gráfico, né? E não tem como tu subir sempre nem cair sempre. Ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, e assim vai ser sempre. Então, a gente tem que se preparar. É que nem eu mexo nas minhas palestras. Não é guardar dinheiro só para coisas ruins. Ah, se eu quebrar uma perna, se eu ficar doente. Não. Separar para as coisas boas. Se eu tiver um filho, e se parecer uma viagem muito legal para fazer com a minha família e com os meus amigos. É guardar dinheiro também para as coisas boas da vida que poderão, oportunidades bacanas que poderão aparecer, né? Porque a crise, ela não é ruim para todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai se beneficiar com a crise. Quantas pessoas estão dando álcool gel, estão fazendo máscaras, né? Quanta gente aí que tem um dinheiro guardado para comprar imóvel mais barato para investir. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a crise nos traz. A gente tem que estar preparado para a próxima crise, né? O ideal é ter dinheiro guardado para a próxima crise, não só para sobreviver à crise, mas para poder investir certo em algo que vai te rentabilizar ainda mais. Audrey, tu comentaste uma coisa, é uma questão de educação, e realmente eu vejo que é uma questão de educação. Eu, antes de botar o meu negócio, eu fiquei 2 anos estudando, sendo CLT e me preparando para abrir o meu... Mas meu pai era profissional liberal e minha mãe era profissional liberal. Então, eu já tinha uma educação dentro de casa que eu teria que organizar para abrir o meu negócio. Então, exatamente, tu vem de casa, vem das escolas, universidades também poderia ter um espaço para criar empreendedores, porque um médico, um dentista, meu pai era dentista, minha mãe é advogada, são empreendedores, né? São profissionais liberais. Daqui a pouco, se eles tivessem essa cadeira dentro da universidade, eles não teriam passado por algumas situações que passaram também por ter essa educação, ou nós também, né? Eu levei 2 anos estudando para dizer, agora eu consigo abrir o meu negócio. Então, é exatamente, educação é a palavra. Fantástico. É a palavra base, né? Porque sem ela a gente não consegue sair disso, né? Fica muito difícil, né? Porque realmente tem uma boa ideia, tu quer lançar a ideia e tu vai indo, né? Aquilo lá, o feito é melhor que o perfeito, ainda mais no início, não vai ficar esperando, tem que testar a ideia de uma vez e vai em frente. Conforme a demanda do mercado, tu vai te ajustando aqui e ali.
mas vai ter uma hora, vai ter que parar e fazer uma planilha de Excel. Nem que seja ali no papel de pão e com lápis, né? Tu vai ter que parar e planilhar alguma coisa. Planilha é vida, não adianta. Né? A planilha financeira é vida, é o que vai startar melhor o teu negócio, é o que vai te manter no teu negócio e é o que vai organizar a tua vida pessoal também. Não tem o que dizer em relação a isso, né? A gente tem que realmente se organizar. Uma coisa importante, dentre tantas que tu falaste agora, 2 pontos, na verdade, que me chamaram bastante atenção. Um é negociar. O atual momento é um momento de negociar. E outra coisa, atitude agora. Então, a gente sabe que o brasileiro, de um modo geral, ele tem uma dificuldade de planejar. Isso que tu falaste, né, é a realidade de grande parte das empresas, a gente vê isso no ambiente de consultoria. E, por vezes, o empresário, ele começa a fazer um negócio sozinho e ele, apesar de não conhecer determinada área, ele não busca ajuda de alguém para aquela área. Então, ele poderia perfeitamente conversar com o administrador, conversar com o consultor, conversar com uma outra pessoa que conhece a área financeira antes de sair colocando todas as suas economias num projeto que ele não tem certeza se vai dar certo. Né? Mas agora a gente está passando por um momento que é um momento de guerra. Por que é um momento de guerra? Porque ele é similar, ele é muito mais grave do que a situação que a gente teve em 2008, 2008 nos Estados Unidos, muito mais grave do que outras crises, crise do petróleo, etc. e tal, porque ele é comparável, de fato, ao período pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo todo estava numa questão de necessidade de ser reerguido. A Europa toda devastada, Estados Unidos num processo de reconstrução também, o Japão. Então, a gente está vendo isso. Talvez, Aldo, não sei como é que tu percebe, seja mais favorável para se negociar num momento onde todas as pessoas tiveram uma grande perda. Porque é diferente eu ter que negociar com empresas e com parceiros quando todos estão bem e eu estou mal. Mas o que vai acontecer é que todos estão descendo pelo menos um degrau na escada. E isso talvez seja um momento favorável para negociar. Como é que tu percebe isso? Isso, e para negociar, a primeira coisa, né, tem que ser pensado de uma forma positiva, que é o negociar o ganha-ganha, que os dois lados possam ganhar, né? Então, para iniciar, tu tens que pensar assim, tá, o que nós temos em comum? Tá, nós temos em comum um objeto tal. Então, primeiro tu vai ter que saber o que tu quer, porque as pessoas começam uma coisa sabendo o que elas querem, né? Tá, o que eu quero, o que eu preciso? Tá, preciso de X. O que nós dois temos em comum? O Y, ok, então vamos negociar o Y, tendo certeza do que tu queres e tu sabendo o que vocês têm em comum. E sempre causar uma empatia, né? Porque empatia é tudo, ainda mais hoje em dia que todo mundo tá ali na mesma tempestade, né? Então o momento é de tu ver o que tu tem em comum, o que tu queres e começar a negociar. E o negociar e ter argumentos para negociar, né? Que nem quando eu mandei um e-mail para o imobiliário e falei, olha só, preciso reduzir o aluguel em 40%, porque realmente meu ramo é um ramo super afetado, né? A rentabilidade caiu demais, eu tenho um quadro de funcionários e eu preciso realmente saber se eu consigo negociar com vocês ou não o aluguel, se eu vou ter que tomar alguma decisão mais grave em relação à minha equipe. Então, é tudo uma maneira de negociar, 40% não dá, tá, 35%, então vamos negociando, ver o que é bom para todo mundo, né? Até porque não é uma coisa para sempre, ó, vamos ter que reduzir o aluguel por 2 meses, 3 meses, assim eu consigo manter, senão eu vou ter que romper contrato é ruim para mim, que eu não vou ter onde guardar os móveis que eu tenho e tudo, vou ter que arrumar a sala inteira, e é ruim para ti, que vai ter que voltar a pagar IPTU, voltar a pagar o condomínio do prédio, vai perder também a rentabilidade do aluguel. Então, tudo é uma questão de negociar, mas sempre com empatia, sabe? Nunca chegar com o dono da razão, porque eu preciso, porque eu tenho que fazer. Não, vamos lá, é o ganha-ganha. Ambos os lados precisam ganhar e ambos vão ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Né? Já começa por aí, essa negociação. Momento de se perceber o que deve ser feito, como tu colocaste, não é lá na frente, se tiver uma situação mais grave. É agora. Né? Agora, onde existe ainda mais reduzida, mas ainda existe uma certa liquidez financeira para grande parte das empresas, ainda existe, vamos dizer assim, saúde para a maior parte, vamos acreditar que a maior parte das pessoas vai permanecer bem,
né? Mas é um momento de se pensar nessas coisas agora, e não quando não tiver nenhuma outra alternativa. Alternativa, porque agora a gente tem alternativa, agora nós temos pessoas que estão saudáveis financeiramente, uma coisa também saudáveis emocionalmente, né, que eu mexo daqui a pouco a bad pode bater, então a gente está ainda emocionalmente, ainda estamos estáveis, então isso ainda é bom, né, é o momento de agir agora, quando tudo tiver um caos, que pode acontecer de estar um caos, como é que tu vai negociar com a pessoa que está desestabilizada, ou que está com um filho doente, tipo, vai ficar muito mais difícil. Então, todos os negócios, eles precisam ser feitos agora, né? E aí eu bato numa tecla também, a gente tem que pensar como um todo agora, como um coletivo, né? E daí eu fugindo um pouquinho do foco. Agora que a gente tem que ir lá doar sangue, que a gente está saudável, agora que a gente tem que ir lá doar, entregar cestas básicas que as pessoas estão precisando, é agora que a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente fizer agora vai refletir positivamente lá na frente. Porque daqui a pouco eu não vou mais poder doar sangue, daqui a pouco eu não vou mais conseguir doar e entregar cestas básicas, daqui a pouco eu não vou mais conseguir ajudar as pessoas. Então, acho que é o momento também da gente se ajudar, se auxiliar como a gente pode, porque isso faz bem para a gente e estrutura o próximo. Tá certo. Audrey, a gente está chegando no fim aí do nosso tempo, então eu queria passar uma rodada final aí, começando pela Alessandra, depois a Ana Paula e depois voltando para ti para fazer o encerramento. Alessandra. Perfeito. Eu quero agradecer a Audrey, é uma parceira de bastante tempo já, né, Audrey? E o que ela me falou quando eu fiz o convite para ela mostra exatamente esse momento que a gente está vivendo. Eu perguntei, Audrey, vamos com a gente? Ela, eu estou contigo. O que tu me disser, vamos lá. Então, mostra realmente assim, ó, que nós temos construído relações e com pessoas de coletividade, de colaboração, como eu já tenho com a Audrey, como eu já tenho com a Ana, como eu já tenho com muitas outras pessoas. E como disse a Audrey, o momento é agora. Agora é que nós temos que unir e juntar toda essa coletividade, toda essa colaboração para ajudar quem não tem, como a Ana falou, condições de fazer um curso, de buscar preparo, ou não teve educação. Então, esse momento serve exatamente para isso. Por isso que nós pensamos, logo na primeira semana da crise, né, Ana? O momento é agora, né? É agora que a gente vai fazer alguma coisa pelo outro. Então, eu só tenho que te agradecer, Audrey, por estar aqui com a gente nesse momento, né? E engajar nessa coletividade, solidariedade que a gente está propondo e tentar levar um pouco de conhecimento, mesmo que seja mínimo, uma luz ou uma palavra, né, que a pessoa vai se sentir mais confortável. Eu acho que, como tu disse, o momento é agora. Fecho com essa frase, porque eu acho que é a frase perfeita para acabar, né, a minha fala aqui. Então, eu passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. E eu só tenho a agradecer a Audrey por ter aceitado esse convite de trazer toda essa explanação para a gente, uma outra visão de toda a questão da educação financeira, da necessidade, da importância da gente estar vivendo agora consequências da educação que a gente não teve. Né? A frase que eu trago para finalizar é essa, é a questão da educação. E essa questão da educação, Audrey, ainda vai um pouquinho mais além. Nós não fomos ensinados a aprender, porque muito de conhecimento financeiro existe em vários lugares de formas gratuitas. Eu trago isso porque a gente é da área de evento, a gente faz eventos muito baratos pela BPW, a gente tem eventos gratuitos e as pessoas ainda assim não vão, porque a educação não é só uma questão da financeira, nós não fomos incentivados a buscar o conhecimento, entendeu? E isso a gente está passando por este momento e está percebendo, está sentindo, está vivendo a consequência dessa não educação em buscar o conhecimento, não somente da área financeira, mas em muitas outras, até mesmo o que a Alessandra trouxe, de ter a consciência de que se eu quero empreender, é necessário que eu busque conhecer sobre o empreendedorismo antes de eu começar. E a gente não tem, porque a gente já começa a empreender já chutando a bola para fazer o gol.
entendeu? E eu acho que essa é uma consciência que está mudando a partir desse momento que a gente está vivendo e das consequências dos resultados de que a gente está vivenciando por essa falta de educação financeira, que também foi um dos exemplos que a Lê trouxe quanto à China. Não, ou foi tu que trouxe que a China está tendo um boom de consumo e que a gente não vai poder ter esse boom de consumo porque a gente não aprendeu a guardar. Entendeu? Isso é muito importante trazer, porque as pessoas que vão assistir esse vídeo vão acender essa luzinha na cabeça dela. Poxa, eu preciso me educar mais referente a isso. Muita gratidão, muito importante que tu trouxe hoje pra gente, essa luz, esse caminho, essa lâmpadazinha que acende de ideia para que a gente possa ser melhor a cada dia. Muita gratidão. Ai, coisa boa. Eu que agradeço o convite, né? Eu me senti muito honrada, né? Quando a Lei me ligou, eu falei, não, que tu me convidar, eu topo. Falei para Confite, me convida que eu vou. Só vai me dizer o local, o horário que eu tô lá. Né? Então, gente, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. E realmente é um tema muito importante. É um tema que a gente tem que bater nele, falar nele sempre, para que mais pessoas possam absorver isso e ver o quanto isso é necessário para a sua vida. Né? Então, eu termino dizendo isso. O momento de fazer alguma coisa é agora, não espera amanhã. Faça algo por você, faça algo pelas pessoas neste momento, né? O momento de você crescer como ser humano e crescer como profissional é agora. Estrutura a casa, arruma a casa e vamos adiante, sabe? Faça alguma coisa agora. E muito obrigada pelo carinho de vocês e por tudo que precisarem. Eu estou sempre à disposição. Adoro falar, eu não paro de falar. Então, estou sempre à disposição. Beijo para vocês. Obrigado, Aldre Zago, da AZM Câmbio. Muito obrigado para Ana Paula Rodrigues Bon. Muito obrigado para todos que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. E eu acho que a grande lição que fica nesse momento, Alessandra Fraga, presidente da BPW, é o seguinte: acabou de ver esse vídeo, pega um papel, coloca no papel tudo que precisa ser feito emergencialmente. Não, amanhã não, agora. Anota. Amanhã tu pode fazer, mas anota agora. Aproveita essa energia de agir agora. Eu acho que esse é o ponto. Então, enquanto tu estás anotando as coisas que precisam ser feitas amanhã, a gente vai se despedindo, com a certeza de que logo estaremos conversando com mais um outro personagem importante desse universo empresarial para tratar desse momento tão complexo que a gente está vivendo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão.